A Igreja no Brasil sempre teve um compromisso com a formação do cidadão e consciência política. Não se trata de indicar candidatos ou partidos, mas sim de apontar caminhos para que se respeite o princípio básico de uma nação: a dignidade humana. Por isso, a TV Aparecida está presente mais uma vez nesse momento decisivo para o Brasil e, principalmente, para os seus mais de 200 milhões de habitantes. Este ano teremos eleições para presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. A contribuição do Aparecida Debate será, nesse primeiro momento, de ouvir as ideias, propostas e soluções para os inúmeros problemas que o nosso país enfrenta hoje. O jornalismo da TV Aparecida convidou todos os presidenciáveis ou pré-candidatos que despontam nas pesquisas de intenção de voto. Todos, sem exceção. Esperamos assim ajudar você na escolha de um país mais justo e igual para todos. E nós abrimos essa rodada de entrevistas com Sérgio Moro. Sérgio Moro, que é pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. Comandou as ações da Operação Lava Jato em Curitiba entre 2014 e 2018. Deixou a magistratura para ser o ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro, cargo que ocupou até abril de 2020. Graduado em Direito, tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná. Se tornou juiz federal em 1996. Eu quero primeiro, antes de mais nada, agradecer pela atenção, por ter aceitado o nosso convite para participar e está abrindo, viu, doutor Sérgio? Essa rodada de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. O nosso muito obrigado e seja bem-vindo à TV Aparecida. Muito obrigado. Para mim é uma grande honra, então, estar abrindo essa série de programas. Eu até felicito a TV Aparecida por investir em divulgação desse tipo de programa, conversar com esses pré-candidatos, porque a gente precisa ouvir o que todos pensam sobre o país. Então, muito obrigado, Eduardo. E muito obrigado aqui à TV Aparecida. É um prazer estar tendo essa oportunidade de falar com o telespectador. Como a gente disse na introdução, é a nossa parcela de contribuição para ajudar o cidadão brasileiro, o eleitor, a escolher bem o seu candidato. Eu vou começar pelos valores, princípios éticos e morais que o senhor não abriria mão de jeito nenhum estando na presidência da República. Honestidade e integridade. Eu posso até dizer, não quero que isso soe errado, de me vangloriar, nem nada disso, porque é apenas dever e obrigação. Eu tenho um passado de integridade, de honestidade. Eu comandei como juiz, né, atuei como juiz na Operação Lava Jato, que foi a maior investigação da história do Brasil sobre crime de corrupção. É um divisor de águas. Ninguém ia preso no Brasil quando era pego roubando dinheiro público. A gente vê esses escândalos nos jornais e nada acontecia. E isso mudou. Da mesma forma, eu fui para o governo, eu tinha um projeto para consolidar o combate à corrupção. Quando esse projeto foi sabotado, eu saí. Podia estar lá até hoje como ministro, com o prestígio daquele cargo, né, com todas as regalias próprias de um cargo de ministro, mas eu preferi sair. Então, eu tenho muito claro que eu não vendo meus princípios por poder ou por dinheiro. Então, acho que isso é fundamental. Agora, vamos imaginar que o senhor vença as eleições deste ano, vai assumir a presidência da República, em nome da governabilidade, da relação com o Congresso Nacional do Palácio do Planalto, das alianças que são feitas e são necessárias para se disputar uma eleição. Mesmo assim, o senhor não abriria mão desses princípios? A política é a arte do diálogo, tem que conversar. É normal você conversar com os políticos, agora você tem que ter um projeto, você tem que ter liderança, mas você tem que ter princípios e valores. Essa governabilidade, que tantos fizeram transgressões, eu ia falar transgressões éticas, mas é mais do que isso. Transgrediram a lei para roubar. E muitas vezes com o pretexto de criar uma governabilidade. O que essa governabilidade nos legou? Mensalão, petrolão, rachadinha, esse tal do orçamento secreto agora. E do ponto de vista econômico, o Brasil não cresce de maneira contínua há muito tempo.
O governo do PT, que fez todas essas transgressões éticas, terminou em recessão, desemprego, sofrimento. O governo atual nos entrega um país estagnado economicamente. Então, muitas vezes eu ouço esse questionamento: é preciso se corromper no Brasil para ter governabilidade? Não é preciso. E quem fez isso no passado nos legou recessão, desemprego, sofrimento. Além desse abalo moral, a gente precisa falar para o bolso das pessoas, que a gente precisa melhorar a vida delas, mas precisa falar para a alma também. Doutor, falando em valores, se o senhor me permita trazer para a nossa conversa o Papa Francisco. Na encíclica Fratelli Tutti, significa todos irmãos, o Papa indica a fraternidade e a amizade social como necessárias para a construção de um mundo melhor, pacífico e com mais justiça. Esse é o caminho? É possível tornar isso uma realidade? Sim, eu acho que, inclusive, a minha vinda para esse campo político, um dos principais objetivos é romper essa polarização. Hoje você tem uma polarização que não interessa ao país, que acaba obscurecendo o debate entre as pessoas. Às vezes até questões como combate à pandemia, acabam as pessoas tendo posições exacerbadas por uma visão de que você defender vacina é uma posição de esquerda ou de direita, máscara, uma outra posição política, quando não tem nada a ver, são questões relacionadas à medicina. Então, eu acho que essa polarização não faz bem ao país, gera inimizade, gera aquela percepção de que você pode rotular as pessoas como amigo ou inimigo, e eu sinceramente não acredito nisso. Eu acredito que a política você pode ter no máximo adversários, mas jamais inimigos. Acredito que o meu sucesso não depende do fracasso do meu vizinho. Então tem uma relação muito direta com esse pensamento do Papa Francisco. E é o pensamento, no fundo, da Igreja Católica, né? Afinal de contas, o mandamento maior é amai uns aos outros como eu vos amei, né? Então, eu acho que essa lição cristã, que também está no cerne de muitas outras religiões, é algo que a gente tem que aplicar no nosso dia a dia. Falando de religião, nós temos o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida como centro de peregrinação no Brasil, porque lá nós temos a rainha padroeira do nosso país. E lá são milhões de devotos que vão todos os anos levando as suas amarguras, procurando o conforto espiritual e também, acima de tudo, esperança. A fé ajuda? Sim. Por exemplo, o presidente da República? Certamente. Olha, eu fui aluno de escola católica, né? Eu estudava no Colégio Santa Cruz, em Maringá. Maringá é uma cidade do interior do Paraná, norte do Paraná, com uma vocação agropecuária e de agroindústria. E eu estudei no Colégio Santa Cruz das Irmãs Carmelitas. Então, ali a gente tinha... Claro que a igreja você está lá para aprender matemática, ciência, literatura, mas tinha também uma conotação religiosa muito forte, né? A missa, catecismo. Então, eu me formei, eu tive minha formação vinculada a esse tipo de ensino. Depois também fui para a escola pública. E existe aquela frase que é um pouco, né, banal: a fé move montanhas, mas ela é bastante verdadeira. Eu acho que a vida é muito complicada. A gente tem momentos de intensa alegria, a gente tem também momentos de sofrimento, e o importante é a gente tirar o melhor de cada um desses eventos. Mesmo quando a gente sofre reveses, no fundo você aprende a cair você cai para você aprender a se levantar. E se você não tem fé, né, se você não tem uma crença de que você consegue superar tudo isso, ou num sentido mais religioso, em algo maior, conduzindo aí os destinos do universo, embora os caminhos muitas vezes sejam misteriosos, fica tudo mais difícil. Então a fé, a meu ver, é essencial.
Agora, olhando para o Brasil de hoje, esse é o Brasil que o senhor está analisando para que o senhor possa apresentar as propostas ao povo brasileiro nas eleições deste ano. Esse Brasil, falta diálogo e tolerância? Se na opinião do senhor faltar, como devolver a unidade e o convívio social? Você tem toda a razão no seu questionamento e, no fundo, é mais uma afirmação do que um questionamento, né? A percepção generalizada é que essa polarização política que tem sendo exacerbada, talvez um pouco por conta do advento das redes sociais, nas quais são utilizados esses algoritmos que muitas vezes acabam amplificando os discursos mais contundentes e às vezes até discursos de ódio, isso tem feito um certo mal para a nossa sociedade. Veja que o povo brasileiro é um povo considerado tolerante, né, pacífico. A imagem que o brasileiro tem lá no exterior é de um povo simpático. E hoje a gente está com uma imagem absolutamente diferente. Aí que eu vejo o papel fundamental das lideranças. Qual que é o papel da liderança? O papel da liderança não é fomentar a cisânia, não é fomentar o discurso amigo-inimigo, o discurso nós contra eles, né? O discurso de destruição do inimigo. A gente precisa muito mais do Novo Testamento do que qualquer outra coisa. Ou seja, vamos colocar a bola no chão, vamos debater, dialogar, e a liderança tem um papel fundamental. Entre os muitos problemas que o Brasil tem hoje, e tem, né? Aí eu falo que é uma afirmação porque a gente está vendo e está acompanhando o dia a dia do nosso país. A gente vai entrar daqui a pouco nesses problemas mais a fundo, economia, saúde, área social. Mas entre todos esses problemas, o que o senhor considera prioridade, que vai ser a prioridade número 1 se o senhor ganhar as eleições para presidente da República? A retomada do crescimento econômico e a construção de bases, que as coisas estão juntas, a construção de bases para a gente ter um crescimento econômico duradouro. Porque não adianta também você ter um voo de galinha e cair numa recessão ou num período de estagnação. Você tem que ter crescimento econômico. Isso significa, traduzindo, né, para o que as pessoas querem ouvir, emprego e salário melhores. A pandemia, daí a gente entra no assunto que o senhor tocou agora há pouco, né? A pandemia do coronavírus, desde março de 2020, agravou em muitos problemas, principalmente na economia, levando milhões de brasileiros ao desemprego, diminuindo em muito a renda desses brasileiros. Muitos deles foram forçados a ir para o trabalho informal, e aí a gente entra na questão da fome. Hoje são milhões de brasileiros também que não têm o que comer no dia a dia. Para esses que passam fome, estão na miséria e na pobreza, qual a proposta do senhor? Para resolver isso em definitivo, tá, é crescimento econômico. E tem que ser um crescimento econômico robusto. Tá, dados de pesquisas apontam que se o Brasil crescer 1% ao ano, que tem sido o crescimento médio nos últimos tempos, veja que esse ano a gente não vai crescer nem isso, tá? Levam 3 anos para a gente diminuir 1% da taxa de desemprego. Ou seja, é um crescimento muito insuficiente para a gente absorver o mercado de trabalho, os jovens que entram e igualmente aquele pessoal que já está. Então, a prioridade para a gente poder acabar com a pobreza é ter um crescimento econômico mais robusto. A solução é emprego. Uma solução de médio e longo prazo é a educação. Tá? Não tem como a melhor maneira de você escapar da armadilha da pobreza e você se habilitar para o futuro é a educação de qualidade. Isso significa, quando a gente fala dos mais vulneráveis, dos mais pobres, educação pública de qualidade. Tem que ter, sim, um programa nacional amplo de resgate da educação. Agora, a pobreza é um problema imediato. Então a gente tem visto esses tristes cenários de fila dos ossos, notícias de pessoas no sertão caçando lagartos para se alimentar. Essa é uma situação intolerável. Então a gente tem que ter também uma resposta imediata para isso. Nós temos esses programas de transferência de renda, que são importantes. Tá? Hoje é o Auxílio Brasil, mas já foi o Bolsa Família e o Bolsa Escola.
tá? Essas mudanças de nome são incompreensíveis, na minha opinião, é pura politicagem, isso é um pouco reprovável. E o que eu tenho proposto, após ouvir especialistas, é a criação de uma governança específica para a gente ter uma atenção mais direcionada aos mais vulneráveis, para ter soluções individualizadas para uma família, para um indivíduo, para uma comunidade, para descobrir quais são as causas da pobreza e como faz para resgatar essas pessoas da armadilha da pobreza. Então, às vezes é um tratamento de saúde, alguém que está incapacitado não consegue ali trabalhar e precisa ter uma atenção especializada. Às vezes é uma realocação profissional que depende lá de um treinamento. A gente tem que daí dar para esse indivíduo essa oportunidade, tá? Às vezes é uma questão de educação, realmente. Uma mãe que não consegue trabalhar porque não tem onde deixar os filhos, em creche, ou a educação ali na região não é de qualidade, não tem confiança. Daí a ideia de criar, que vem desses especialistas, uma força-tarefa nacional de erradicação da pobreza, tá? Para ter essas soluções mais específicas, ou seja, pegar as políticas públicas que existem, mas não chegam nos mais pobres, e focalizar nesses mais pobres. Que seria um projeto a longo prazo, né? Para ser implantado ou não? Esse nem tanto, não, porque a ideia da força-tarefa Pode ser imediato, é ter uma coisa imediata. Até a gente não quer criar, isso é importante, a gente não quer criar uma burocracia nova. Um novo órgão com concursos, servidores, não. O que a gente quer fazer? A lógica da força-tarefa é você ter uma comunhão de esforços, você trazer os melhores dos melhores do serviço público, de todas as unidades da federação e das várias especialidades. Então, por exemplo, pessoal da educação, da saúde, da assistência social, para trabalhar junto no mesmo local, nesse estilo força-tarefa. Mas inicialmente os programas sociais de transferência de renda, que o senhor citou hoje, Auxílio Brasil, já foi Bolsa Família, seriam mantidos? Certamente, certamente. É uma solução adicional. No fundo, a percepção que se tem hoje é que esses programas são importantes, aliviam a pobreza, tá? Não há demérito nesses programas, eles são importantes. A longo prazo, é crescimento e educação pública. Num prazo, porém, mais imediato, você precisa ter algo a mais do que programas de transferência de renda, porque eles funcionam enquanto eles duram, não é? E a pessoa, normalmente as pessoas, se você for conversar com elas não querem ser dependentes do Estado. Elas não querem estar lá numa situação de ter que ficar recebendo Bolsa Família ou Auxílio Brasil, quando elas podem, o que elas querem principalmente é ter um emprego. Então, assim, a gente tem que construir soluções para permitir que as pessoas escapem da armadilha da pobreza, para tornar esses auxílios até desnecessários, entendeu? Não pode, porém, você cortar o auxílio e gerar uma situação de calamidade social. Você tem que construir a solução paralelamente ao pagamento dos auxílios. Doutor, a gente já falou de vários assuntos, eu queria entrar em um que é fundamental, que é crucial, inclusive, é uma bandeira do senhor, o combate à corrupção no Brasil. É uma prática que está enraizada, muitos falam, especialistas dizem, nas instituições públicas e privadas e na própria sociedade. E muitas vezes até o próprio cidadão brasileiro já foi contaminado de alguma forma, em menor ou maior proporção, pela corrupção, por esse ato que acaba lesando diretamente o próprio cidadão, né? Porque tira o dinheiro de políticas públicas do Estado. Como é que o senhor pretende resolver esse problema no Brasil, que vem de décadas e décadas? Olha, a Lava Jato tem um legado, apesar dos reveses que ela infelizmente sofre hoje, que você tem a reação de um sistema político que quer a corrupção e quer a impunidade da corrupção, ela nos dá um legado de demonstrar que é possível, sim, enfrentar a corrupção. Você tem que ter medidas preventivas, mas você precisa também ter medidas repressivas. Ou seja, você precisa, e eu acho que isso é uma coisa fundamental para qualquer país, para que o país dê um passo civilizatório, para que um país também retome o próprio crescimento econômico, que você ter um país menos corrupto é importante também para o crescimento econômico, tá? Mas a ideia fundamental de que ninguém está acima da lei. Que se você cometeu um crime,
Não importa se você é poderoso, se você é um grande empresário, se você é um político influente, você vai arcar com as consequências. É assim que você constrói as bases de um país próspero, é com honestidade. Você não pode, e a gente está vendo isso voltar hoje no país de uma forma deplorável, com os nossos valores, inclusive os nossos valores cristãos, aquela ideia do rouba, mas faz. Ah, rouba, mas e faz. Ah, todo mundo é ladrão. Não é todo mundo é ladrão. A gente precisa ter um país no qual você possa olhar lá para Brasília e sim, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Você tem que ter um controle, você tem que ter uma desconfiança, mas você não pode partir do pressuposto de que é aceitável você ter um governante desonesto. Você precisa olhar para Brasília e ter o mínimo de confiança de que a instituição da presidência da República, de que o presidente da República está lá e é uma pessoa honesta, que vai fazer a coisa certa, que vai tentar fazer o melhor para o país. Até para você ter aquela possibilidade de chegar na tua casa, falar com o teu filho e poder falar para o filho, roubar é errado, enganar os outros é inaceitável. O que destruiu boa parte do nosso potencial de crescimento econômico foi essa noção errada de levar vantagem em tudo. A história do jeitinho brasileiro. Às vezes o jeitinho tem um lado de criatividade que reflete o povo brasileiro, que é positivo. Mas o tal do jeitinho, na perspectiva de levar vantagem em detrimento dos outros, o jeitinho no sinônimo de trapaça, isso é que faz a gente ficar para trás. Porque os países que crescem, tá, algo que contribui enormemente para os países crescerem e prosperarem é aquilo que a gente chama de credibilidade, de confiança. Eu fazer um negócio com você aqui, um contrato, sei lá, compra de imóvel, aluguel de uma casa, e a gente tem aquela confiança que cada um vai cumprir a sua parte, que você não está me enganando, não está vendendo um terreno na lua, ou coisa parecida. Quando a gente passa a admitir que os nossos governantes podem ser desonestos, na prática isso está sendo um exemplo para toda a sociedade. E você está dizendo lá para todo mundo, olha, não tem problema ser desonesto, não tem problema trapacear. E aí como é que você vai construir prosperidade com base nisso? É impossível. Corrupção é corrupção, né, doutor? Independe do ato que a pessoa pratica, sim, e isso vale para políticos que são muito criticados e condenados por isso, mas para o próprio cidadão também. Então daí, o senhor, pegando a resposta do senhor, também trata-se aí de educação e cultura do povo brasileiro, né? Entender que a corrupção vai contaminar os vários setores, né? Claro, mas não é só uma questão de discurso, né? A gente precisa ter os exemplos. Então, quando você tem, por exemplo, o que está acontecendo hoje, a gente vê uns tribunais brasileiros, inclusive lá o Supremo, tudo bem, a gente respeita as instituições, respeita o Supremo, ninguém defende ataque a ministro, pessoal ou agressão. Mas assim, quando você tem essas decisões do Supremo que anulam condenações criminais de gente que cometeu crime de corrupção, às vezes até gente que confessou o crime, e você tem uma anulação por um motivo formal, burocrático, ou com base em coisa que não aconteceu. Diz, não é o juiz de Curitiba, tinha que ser o juiz de Brasília. Ou inventam lá que alguém sofreu perseguição, que a gente sabe que não aconteceu. Tá? Isso é uma ducha de água fria no brasileiro honesto. E o brasileiro começa a pensar, pô, vale a pena mesmo ser honesto? Então, qualquer governo que se preze, que queira retomar o caminho da prosperidade, é fundamental a integridade. E tem que adotar políticas específicas para melhorar esse quadro e combater a corrupção. Então, fim do foro privilegiado, vamos acabar com isso. Já passou do tempo, já se discute há muito isso, e é privilégio da classe política em relação ao cidadão comum. Por que o político precisa ser blindado de investigação ou de processo? Por que o político deve ser considerado pela lei superior ao cidadão? Não é. Tem que ser todo mundo tratado igual. Vamos garantir a autonomia da Polícia Federal.
vamos ter um Ministério Público independente que sirva ao povo e não ao governante. O que está acontecendo hoje, Eduardo, isso para mim é muito preocupante, a gente está vendo cada vez mais um sistema político voltando em benefício dele mesmo. É isso que a gente está vendo, orçamento secreto, a rachadinha, foro privilegiado. Ninguém hoje é condenado por corrupção. Acabou a corrupção no país mesmo? Você acredita que na tua prefeitura, que no governo do estado, nos diversos órgãos, lá em Brasília, acabou a corrupção? Ou acabou a investigação contra a corrupção? Que país que a gente está construindo? E quem imagina que o país pode prosperar, que a gente pode crescer, ter emprego e renda, quando a gente tem um sistema político voltado a beneficiar, a privilegiar alguns, e esqueça o resto da população, não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente precisa ter uma resposta diferente para essas questões. A decisão do senhor de sair candidato à presidência da República tem muito a ver com isso, de não ter conseguido levar adiante esse combate à corrupção quando o senhor foi ministro da Justiça e Segurança Pública ou não? Sim, sim. É um pouco mais do que isso, tá? Eu estava até no exterior trabalhando ano passado. Depois que eu saí do Ministério da Justiça, eu fui trabalhar. Não enriqueci como ministro e nem como juiz. E fiquei observando no Brasil os desdobramentos. Aí teve a pandemia, né? Um evento trágico, mundial, mas aqui no Brasil em particular mais de 620 mil vítimas. Todo mundo conhece gente que faleceu, ou conhece gente que faleceu, né? E essa crise econômica duradoura, o país não consegue crescer, e essa polarização. E eu me preocupo com o Brasil. Eu resolvi colocar o meu nome porque eu sinceramente não vi ninguém com o potencial de romper essa polarização. Ninguém com o potencial de chegar e defender uma proposta diferente, de que a gente pare de brigar entre nós e defenda basicamente que a gente estamos todos no mesmo barco. Chega desse discurso de ódio. Vamos construir um futuro de um Brasil melhor. Mas esse futuro não pode ser construído com base na mentira. Não pode ser construído com base na desonestidade ou na corrupção. Porque se for esse o caminho, não vai dar certo, vai dar errado. Nada se sustenta baseado em uma mentira. Doutor, eu quero aproveitar e falar da pandemia do coronavírus. Em quase 2 anos, em março agora de 2022, 2 anos que teve início aqui no Brasil, que o primeiro caso foi registrado, são, como o senhor disse, milhares de vítimas fatais, milhares de vidas perdidas, são milhões de contaminados agora com a chegada de uma nova variante, a Ômicron, e até por isso a Organização Mundial da Saúde, a OMS, diz que ainda é cedo para falar que a pandemia está no fim, no Brasil como no resto do mundo. O que o senhor faria diferente do que foi feito desde março de 2020 na gestão? O governo federal também a gente abrange aí para estados e municípios nessa gestão da pandemia. O que o senhor faria diferente? Faria muita coisa diferente, né? Principalmente no governo federal, a gente viu uma postura de fechar os olhos para a realidade, negar a própria gravidade da pandemia e da doença. Isso, quando é um indivíduo qualquer, isso não é tão problemático. Mas quando vem da principal liderança do país, na prática isso significa expor as pessoas a risco. Claro que ali no começo da pandemia, né, março, abril de 2020, tinham muitas incertezas. A gente achava que a pandemia ia durar 3 meses e agora a gente está, veja, 2 anos. E ainda não está muito claro a luz do fim do túnel. Espero que ela esteja chegando. Então, precisaria promover distanciamento social, utilização maciça de máscaras, realização de testes e, quando surgiu as vacinas, uma corrida pela vacina mesmo.
não só em pesquisa, em criação da vacina, mas quando surgiram essas primeiras exitosas, tinha que o governo ter agido mais rapidamente na aquisição delas. Hoje, como o povo brasileiro é um povo que sabe o valor das vacinas, a gente tem um elevado percentual da população vacinada. Mas certamente teríamos mais se o nosso governante principal desse o exemplo. Não pode ficar fomentando essa desconfiança em relação às vacinas. Eu tomei 3 E recentemente teve Covid, né, doutor? Tomando 3 vacinas, ainda peguei a Covid. E coloquei isso publicamente. Acho que é importante, considerando sua posição. Mas veja que eu fiz questão de dizer nos meus comunicados que os sintomas que eu estava sofrendo eram leves e eu atribuía isso às vacinas. Não fosse as vacinas, eu tenho certeza que eu teria passado muito mais riscos e sofrido muito mais com a doença do que com as vacinas. Então, esse tipo de responsabilidade é essencial em uma figura pública. Agora, quando a gente fala de pandemia ainda, a rede pública de saúde reagiu bem à questão do atendimento, principalmente para essas vítimas do coronavírus. Precisaria melhorar alguma coisa que o senhor enxerga nesse primeiro momento? Precisamos melhorar muito o sistema público de saúde. Isso não tira o mérito, dos médicos e enfermeiras e também todo o pessoal envolvido na área de saúde, que alguns assumiram, muitos, assumiram posição de verdadeiros heróis. Ainda no momento que não se tinha vacina, não se tinha como garantir em absoluto que a pessoa não seria acometida pelo vírus. E a gente viu também na pandemia a importância de ter um sistema público de saúde. Isso gera uma percepção importante de que o Estado tem um papel muito relevante na vida das pessoas e tem um potencial enorme para melhorar a vida das pessoas. Eu vou ser bem franco, eu sou uma pessoa que acredita no mercado, que o crescimento econômico vem principalmente do setor privado, que a gente tem que fomentar inovação, criatividade, um ambiente competitivo dentro do mercado, porque também não adianta você ter monopólios dentro do mercado. Mas é inegável, seja no Brasil ou qualquer outro país do mundo, mas especialmente num país como o Brasil, com tantas desigualdades sociais, que o Estado, que o governo tem um papel fundamental e tem que ter políticas de Estado robustas em saúde, educação, segurança pública e erradicação da pobreza. Só para a gente fechar o assunto pandemia, a gente tocou lá no assunto da economia, mas uma coisa que feriu o brasileiro foi a questão do bolso. Nós tivemos uma alta da inflação e isso refletido pelos preços dos alimentos, dos combustíveis, gás de cozinha, energia elétrica, que são itens básicos, né, doutor, para a sobrevivência do brasileiro. Como é que o senhor resolveria esse problema, né? A inflação ela não para de subir. O governo está tentando atual com a taxa de juros. É suficiente? Como é que a gente pode aliviar essa situação do brasileiro que hoje vive amargurado com a falta de dinheiro? Os juros não são suficientes. E até porque os juros têm um efeito colateral drástico, porque inibe investimento e afeta o crescimento econômico. Na prática, é menos emprego e o país caminha, hoje está estagnado, mas caminha provavelmente para uma recessão. O que nós temos conversado com os economistas é uma avaliação de que o governo perdeu a credibilidade, perdeu a confiança, tanto no cenário internacional como no cenário interno. Então não tem ninguém hoje, apesar de toda a pujança econômica do Brasil, apesar desse povo maravilhoso, as pessoas estão descrentes no Brasil, nós mesmos. A gente precisa mudar esse quadro, retomar essa credibilidade. Veja como o Brasil vai crescer com um discurso equivocado contra, por exemplo, em relação ao meio ambiente, em relação à economia digital, em relação ao papel do Brasil dentro do mundo.
isso afugenta investimento, afugenta investidores. Durante o ano passado, nós passamos boa parte do ano preocupados em saber se haveria um golpe de Estado ou não haveria um golpe de Estado. Veja que isso não gera segurança para ninguém. Muitos dizem que isso acabou fazendo com que o dólar, que o câmbio se deteriorasse. Quando o dólar sobe muito, a pessoa às vezes pensa, mas o que me importa o dólar? Eu mexo com real. Mas isso reflete no preço aqui dentro. Isso gerou mais inflação. Então a gente precisa diminuir a inflação. Essa é a principal preocupação de 10 entre 10 brasileiros. Para fazer isso, só retomando confiança e credibilidade. O que se faz? Primeiro, tem que colocar a dívida pública numa trajetória de estabilização e os juros numa trajetória de queda. Tá? Só com credibilidade fiscal, tá? Só com responsabilidade fiscal, que a gente tem que aliar, sim, com responsabilidade social, mas precisa ter essa responsabilidade fiscal, com teto de gastos, se for o caso, ou com outro mecanismo, com uma nova âncora fiscal, que dê ao país essa credibilidade. Eu me preocupo muito porque o governo atual ele está querendo um cheque em branco para gastar, para ganhar as eleições. E o que é pior, o outro adversário, o candidato do PT, quando você ouve o discurso econômico dele, a impressão é que no próximo ano vai começar a cair picanha e cerveja do céu. E a gente sabe que isso é falso. Né? O outro candidato está falando um cheque em branco para gastar como for no próximo ano. Vou te dizer o que vai acontecer. Vai aumentar a taxa de juros, vai aumentar o desemprego, vai cair o investimento e o Brasil vai naufragar. Vai ser a mesma coisa que aconteceu em 2014, quando o presidente do PT se reelegeu, e aí nós tivemos a grande recessão de 2015 e 2016. É um cenário muito preocupante. Agora eu quero falar de outros temas que, inclusive, doutor, são tratados aqui durante todo o ano pelo Aparecida Debate, que dizem respeito diretamente ao nosso telespectador, ao cidadão brasileiro. Falar de educação. Os indicadores mostram que o ensino não vai bem, principalmente por conta da pandemia. Nós tivemos aí a questão das aulas remotas, depois a volta para as aulas virtuais, que não aconteceram totalmente devido à falta de vacinação mesmo, né? Agora está tentando voltar com a vacinação das crianças, inclusive, mas os indicadores mostram que houve aí uma falta de aprendizagem, uma defasagem. Como melhorar, diante de todo esse cenário, o ensino, e a gente fala da pré-escola até o ensino superior? Essa é uma excelente questão. Veja, primeiro a gente já tinha uma dificuldade com a educação antes da pandemia. A pandemia, infelizmente, agravou, porque muitas crianças e adolescentes ficaram sem aulas. Aquela questão de aula remota não é algo acessível a todos, né? Infelizmente, a internet ainda não está universalizada, o acesso à internet e os equipamentos eletrônicos necessários para isso. Então, precisaria ter um grande plano nacional para recuperar esse tempo perdido. E o ideal, o que eu tenho defendido aqui, Eduardo? O governo federal, tá, ele tem que assumir para si maior responsabilidade na área educacional. A gente tem a nossa federação, que tem os seus pontos positivos, né? O governo federal, o governo estadual, os governos municipais. Isso significa uma desconcentração de poder, o que é bom. Mas muitas vezes também significa que cada um fica abdicando das suas responsabilidades. Eu acho que a educação se tornou uma questão nacional, vinculada não só ao bem-estar do cidadão, mas vinculada ao nosso futuro. Se a gente não tiver educação de qualidade, privada e pública, a gente não vai prosperar como país. Então o governo federal tem que criar um grande projeto nacional para subir o nível da nossa educação, principalmente pública, tá? Veja que há muito tempo a gente discute sobre escola em período integral, tá? A gente tem que fazer isso de uma vez, tá? É custoso, é caro? Mas
Eu lembro sempre o caso lá dos Estados Unidos que mandou o homem à Lua. Tem um discurso famoso lá do John Kennedy, em que ele coloca claramente, olha, a gente está fazendo isso, não é porque é fácil, é porque é difícil, mas a gente vai fazer. Quando ele falou isso naquela época, todo mundo achou que ele é maluco, colocar o homem na Lua. A gente tem que fazer isso, a gente tem que colocar nossas escolas em período integral para todos os alunos. Começa talvez pelo ensino fundamental. Quanto mais você investe nas primeiras fases da educação, isso tem um efeito cascata, melhora o aprendizado como um todo, né? Porque às vezes tem esse discurso assim, o aluno chega despreparado no ensino médio, ou chega despreparado lá nas universidades, porque não teve investimento na fase inicial. Então começar a investir mais nas fases iniciais, mas precisa período integral. Precisa estimular o professor, treinamento, capacitação, valorização do professor por mérito, tá? O melhor rendimento do aluno tem que ter um benefício para o professor. A gente precisa mudar completamente o cenário. Só quem tem essa capacidade a nível nacional é o governo federal. E pode aproveitar esse momento da necessidade de um plano de recuperação do ensino perdido durante a pandemia para dar esse grande salto. Doutor, o mundo tem sofrido, e o Brasil não é diferente, os efeitos do aquecimento global. Vamos trazer aqui para a questão do Brasil, né? Nós tivemos aí racionamento de água, risco de desabastecimento por conta da forte estiagem que atingiu principalmente o estado de São Paulo, mas também o sul do país, né? E agora, recentemente, o contrário, as fortes chuvas que provocaram muitos estragos, a perda de vidas humanas, principalmente no estado de Minas Gerais. Qual o compromisso do senhor com o combate ao aquecimento global? E aí eu trago também um compromisso do senhor com o meio ambiente. Voltando a olhar lá para a Amazônia Legal, desmatamento crescendo ano a ano. Olha, o desmatamento legal é um problema sério, tá? O Brasil tem que combater esse desmatamento. Isso também nos gera problemas lá fora, porque o Brasil acaba sendo caracterizado como um vilão ambiental, e ele não é. O Brasil tem uma matriz energética importante, baseada em energia menos poluente, energia renovável, a eólica, a solar, a própria hidrelétrica, embora gere os seus problemas pontuais no meio ambiente, ela pelo menos a longo prazo ela é menos prejudicial do que a energia baseada em combustível fóssil. Então a gente precisa tomar ações realmente para coibir o desmatamento ilegal. Hoje você tem avanços tecnológicos importantes, principalmente monitoramento via satélite, muito melhores do que você tinha 10 anos atrás. Tem que utilizar essa tecnologia em favor para coibir o desmatamento e queimada ilegais. Tem que, ao mesmo tempo, ter uma ação repressiva mais eficiente. A gente pode usar um programa que a gente criou no Ministério da Justiça, na minha época, que era para melhor controle das fronteiras, e aplicá-la na Amazônia, que era o programa Vigia, que é capacitação e treinamento das polícias locais, tá? Para melhor controle das fronteiras. A gente pode fazer isso lá para coibir o desmatamento ilegal. E, ao mesmo tempo, a gente tem que fomentar o desenvolvimento sustentável da região. Não dá para você dizer lá para a população local para ficar só olhando a árvore crescer. Tem que ter oportunidades de desenvolvimento. Mas existe aí, por exemplo, um grande mercado que está surgindo, que é o mercado de redução de emissões de carbono, de compra de créditos de carbono. Tem possibilidade de atrair investimentos relevantes do mundo inteiro, né? Para fomentar desenvolvimento sustentável e conservação do nosso meio ambiente. No fundo, o que acontece? Qual que é a minha visão? O Brasil pode ser tanto o celeiro do mundo, nós somos uma das grandes lideranças mundiais em agropecuária, e você vai ter uma demanda crescente de alimentos no mundo inteiro nos próximos anos, porque a população mundial continua a crescer, e ao mesmo tempo pode ser uma liderança no mundo em preservação do meio ambiente. E isso, evidentemente, relacionado a essa questão que você mencionou, da preocupação com a mudança climática. Nesse sentido ainda do meio ambiente, como é que o senhor vê hoje a atividade da mineração? É uma ameaça de fato
para os povos indígenas, comunidades ribeirinhas e para a população que vive perto das represas, das barragens. A gente lembra o caso de Mariana e Brumadinho, no estado de Minas Gerais. Falta fiscalização. Como tornar mais legal essa atividade no Brasil sem ameaçar tanta gente? A gente não pode compreender a atividade econômica, a exploração dos recursos naturais como incompatível com a preservação do meio ambiente. Tudo passa pela discussão do desenvolvimento sustentável. Então, mesmo a atividade de mineração depende de onde vai ser realizada, qual é a área, quais são as condições, quais são os compromissos dos responsáveis pela exploração mineral, pela recomposição do meio ambiente que for eventualmente degradado. Então, seguindo regras, tudo é possível ser realizado e tornar as atividades compatíveis. Claro que vai haver sempre limitações, você não pode, por exemplo, fazer mineração numa nascente de rio, ou você não pode fazer mineração numa área ocupada e as pessoas não queiram que tenha exploração naquela região. Então é possível sim conciliar isso. As tragédias, por exemplo, de Brumadinho, foram decorrentes de falta de cuidado, de violação de regras, mas isso não coloca a atividade de exploração mineral em xeque. Houve até melhorias depois de discussão. Será que é o caso de fazer essas barragens nessas posições geográficas? A gente tem que ter mecanismos de proteção maior das populações que vivem em áreas que podem ser afetadas por esse tipo de tragédia. Mas é possível, sim, avançar na exploração dos recursos minerais com desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente. O que não pode a gente construir, isso decorre um pouco dessa polarização, de construir uma noção errada de que tem uma oposição absoluta entre ambas as coisas. Doutor, sistema carcerário brasileiro é um problema que a gente diz e costuma falar que está atrás dos muros dos presídios e muita gente acaba não vendo, mas acontece. Nós fizemos recentemente uma grande reportagem, Desafios da Igreja, Um Mundo Sem Cárcere, em que mostramos lá dentro presídios lotados, superlotados, celas onde deveriam estar 20 detentos, tem 50, 70 detentos, péssimas condições de higiene, de infraestrutura em geral. E se agravou também com a pandemia do coronavírus. Tem solução o sistema carcerário brasileiro? Claro, eu sei que, por exemplo, que a pastoral carcerária faz um excelente trabalho, assim como também outras igrejas que atendem a população carcerária, levando esperança. Eu acho que um pouco também da filosofia da religião, não só da católica, mas isso também está no cerne de várias delas, aquela ideia da redenção, né? Isso é uma concepção bonita da vida humana, que você consegue se redimir, você pode se redimir dos seus pecados, das suas faltas. Então, o sistema carcerário, sim, um dos objetivos principais dele é a recuperação, né? Preparar o preso para a volta ao convívio social. Eu, quando estive no Ministério da Justiça, a gente tinha muito bem claro, você precisa ter presídios de segurança máxima para você isolar as lideranças criminosas, as organizações criminosas, e aí você tem um objetivo primário, que é a neutralização dessas lideranças para que não continuem a comandar crimes do lado de fora. Mas mesmo nessas penitenciárias de segurança máxima, não está perdida a esperança, tem sempre lá um programa sendo desenvolvido para a tentativa de recuperação. Você tem alguns estabelecimentos carcerários com condições excelentes no Brasil. Eu visitei a penitenciária industrial, por exemplo, de Chapecó, onde a gente tinha um quadro que 60% dos presos trabalhavam. Você tinha galpões industriais nos quais os presos lá se dedicavam e ordeiramente a fazer o trabalho, porque eles sabiam que aquilo revertia em benefício deles. Em compensação, a gente tem situações de falta de investimento, não só nos presídios, mas igualmente nos recursos humanos, agentes penitenciários, policiais penitenciários, e situações de descontrole. Nós tínhamos preparado um grupo lá de uma tarefa de intervenção penitenciária, de agentes penitenciários federais, com agentes penitenciários estaduais, e nós estávamos
levando essa força para melhorar os piores presídios do país. Acabamos tendo que atender muitas emergências. Mas teve locais que essa força chegou, um deles foi no complexo penitenciário de Santa Isabel, na região metropolitana de Belém, em que eles chegaram em presídios totalmente dominados pelo crime organizado, completa falta de regras, caos absoluto, e eles conseguiram recompor a ordem. Tá? E é o primeiro caminho para você conseguir ter um presídio voltado à finalidade especial dele, que é, primeiro, fazer cumprir a pena, fazer cumprir a pena, mas também propiciar a recuperação para a reabilitação futura. Que é a ressocialização, esse deveria ser o principal fim, né? Finalidade da pena. A gente está caminhando para o fim do Aparecida Debate Especial Eleições 2022, a entrevista com o Dr. Sérgio Moro, pré-candidato pelo Podemos, mas eu queria finalizar com uma pergunta. O senhor falou da pastoral carcerária, né? Entre muitas pastorais que a igreja no Brasil possui, e sempre em defesa daqueles mais vulneráveis e com ações concretas. A gente viu, principalmente durante a pandemia, a grande mobilização que foi feita pela igreja no Brasil, e aí há de se lembrar da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que liderou esse movimento de solidariedade para atender aqueles que ficaram sem emprego, que ficaram doentes, enfim. Uma grande rede de solidariedade. O senhor pretende fortalecer, sendo presidente da República, essa relação com a Igreja Católica no Brasil e com as outras denominações, enfim, seguindo sempre o que a gente conversou lá no começo do Aparecida Debate, a unidade e o diálogo? Sim, certamente. Eu acho que a religião, as igrejas têm um papel importante na vida das pessoas. O Estado é laico. O que o Estado não pode fazer é favorecer ou promover qualquer religião. Tá, isso é errado. Até porque a gente viu quando isso ocorreu no passado, e já há muito tempo, que isso não termina bem. Isso termina normalmente em guerra religiosa. No fundo, a religião é o indivíduo, ele procurando o seu caminho, ou dentro de uma coletividade, o seu caminho perante Deus. Tá? Então a gente tem que respeitar todas as crenças, até mesmo aquelas pessoas que não acreditam em Deus. Tá? Agora, o Estado, ele também não pode promover, mas ele tem que respeitar as religiões. Então, algo que eu acho um pouco errado nesse nosso mundo contemporâneo, às vezes uma visão meio preconceituosa ou pejorativa em relação ao sentimento religioso. Às vezes tem as pessoas que têm uma profunda descrença no mundo, e não tem nada de errado nisso, cada um tem as suas ideias, mas acabam tratando o sentimento religioso, as pessoas religiosas, com algum preconceito, com algum sentimento dessa espécie. Isso também é errado. Quando tem essas igrejas, como a católica, igrejas evangélicas, mesmo outras religiões, que promovem, por exemplo, ações de solidariedade, de assistência social, muitas vezes elas estão exercendo ali um papel extremamente relevante dentro das suas comunidades, amparando esses mais vulneráveis e chegando onde o Estado às vezes não consegue chegar. Então o Estado, ele estimular esse tipo de comportamento, ele não reprovar esse tipo de conduta, ele facilitar, né, esse tipo de trabalho, eu acho extremamente positivo. Para isso você precisa de diálogo, precisa de unidade, precisa de respeito. Então a minha posição em relação às igrejas, às religiões, vai ser de absoluto respeito, de comunhão, de diálogo, tá? Sem, claro, tomar aquele passo que é errado, de buscar promover qualquer religião. Eu acho que também o Estado, você não pode ficar sequer como pré-candidato, tentando utilizar a religião, né, de alguma forma em seu benefício, ou mesmo como governante, você tentando de alguma forma manipular as pessoas para se estabelecer como uma espécie de promotor da religião. Não é o papel do governante. Respeito, sim, isso é fundamental. Tratar as pessoas com caridade, igualmente, mas sem tentar utilizar a religião, a fé cristã, em, por exemplo, uma disputa eleitoral. Isso eu acho errado. Doutor Sérgio Moro, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos,
Quero agradecer muito, mais uma vez, a participação do senhor, abrindo essa série de entrevistas. O nosso muito obrigado, né? A gente espera se ver em breve de novo, né? Durante essa caminhada longa que o senhor terá na disputa das eleições deste ano. Nosso muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. Eduardo, mais uma vez foi um prazer falar aqui na TV Aparecida com todos os telespectadores. Acredito que vamos ter, inclusive, outras oportunidades, porque há toda uma dinâmica, né, nesse ano de 2022. E felicito novamente pela iniciativa de ouvir todos os pré-candidatos. Nosso muito obrigado, portanto, Sérgio Moro, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos.